Pessoal, olha, a gente tem recebido sempre muitas perguntas, muitas dúvidas dos telespectadores, né, a respeito dos direitos relacionados à união estável. Por isso, a gente convidou aqui Daniel Lacerda, ele que é presidente da Comissão de Direito de Família e Sucessões da OAB. Muito bom dia, de volta, né? De novo aqui no Tudo de Bom. A gente gosta muito de fazer com que as pessoas em casa, né, tenham essas informações, porque não é brincadeira, não. União estável hoje é algo muito recorrente, né? As pessoas logo começam a namorar, daqui a pouco já estão na casa, morando na casa de um, na casa de outro. E aí, muitas vezes, depois que acontece um tipo de separação, ou então existem problemas, né, relacionados a isso mesmo, a partir de que momento é importante ou se deve fazer algum tipo de contrato para dizer, não, aqui é só namoro, não? Ou então, a partir de agora, já estamos numa união estável. O que diz a lei sobre isso? Bom dia, Lídia. Satisfação retornar mais uma vez aqui a Ponta Negra. Prazer é nosso. Esse tema realmente desperta muito interesse, porque a grande parte da população, na atualidade, ela prefere uma união estável do que o casamento. O casamento, ela segue uma formalidade, tem um dia de começo, digamos assim, tem um documento. A união estável não. Várias vezes ela se inicia e você nem sabe que está numa união estável. Então é muito importante, primeiro, dialogar com o seu companheiro, sua companheira, para saber se vamos formalizar. Isso pode ser feito através de um contrato particular, obviamente. É importante que seja auxiliado por um profissional na área do direito de família, certo? Pode ser feito vários ajustes, se decidir sobre regime de bens que vai disciplinar aquela união estável, a forma de convívio do casal, regras de convivência e também já disciplinar como é que vai ocorrer no evento, caso de separação, né? Se ocorrer o término do relacionamento, já disciplinar como vai acontecer. Então, dentro de um contrato particular, você pode prever tudo isso, assim como você pode pegar esse documento particular e levar para o cartório para deixar mais formal possível. Sim, porque muitos namoros, quando a gente vai ver, a pessoa já é um relacionamento e nem ela sabe, né? Já estão ali morando juntos e tudo mais, e depois é que vem os problemas, né? Muitas vezes porque um achava que era uma coisa, o outro já estava levando para outro lado. Não, aqui eu estava só namorando, quem estava numa relação estável, digamos assim, eu não estava sabendo dessa história. O negócio é conversar, colocar os pingos nos is, a partir do momento que a coisa fica mais séria, né? Isso, na verdade, ele pode ter não a intenção de estar convivendo, mas os sinais externos evidenciam que aquela pessoa vive união estável, né? É um relacionamento público, contínuo, duradouro, com a intenção de formar uma família, muito embora ela não possa se concretizar, mas há a intenção de formar uma família. Tem que morar junto? Não necessariamente, não é um requisito indispensável. Ela é uma das categorias que pode vir ajudar a caracterizar, mas por fato de não morar junto, não quer dizer que não vai ser reconhecido a união estável. Também existem vários fatores que você contribui, por exemplo, você dividir uma conta conjunta com a pessoa. Bacana. Residir junto também mas não é primordial. Outra forma é você ser dependente no plano de saúde, ser dependente no plano de streaming da família, né, do Netflix, Spotify. Uma troca de mensagens, revelando, vai fazer essa feira hoje, traz um pão para mim. Gente, são coisas são coisas muito tênues que a construção desses elementos, elas contribuem para evidenciar. Não, essa pessoa vive união estável. Agora a gente já vai às perguntas, porque tem várias lá, senão daqui a pouco a gente não consegue. Vai conversando aqui, né? Eu falo muito. Vamos para a primeira pergunta, né? A pessoa diz o seguinte: meu pai é casado com a minha mãe no papel, né? Tá lá, registro, né? Se relacionou com uma outra pessoa e fez uma união estável com essa outra pessoa. E aí, como é que fica o direito de cada uma das esposas, né, nesse caso? Certo. Primeiro, a gente precisa saber, estava casado no papel, mas estava de fato? Isso é uma informação extremamente relevante, porque se estava casada no papel e estava no mundo real, digamos assim, eles estavam casados formalmente, essa união estável, digamos assim, ela não pode ser caracterizada como união estável. Realmente a nossa doutrina e os tribunais entendem que não é possível. Você pode manter dois relacionamentos sérios, digamos dois relacionamentos paralelos, né? O casamento ele vai ficar albergado pela lei e, infelizmente, esse segundo relacionamento ele não vai ter um amparo, não vai ser reconhecido como união estável. Existe um porém. Apesar dele estar casado ainda no papel, mas já estiver separado de fato, ou seja, às vezes acontece, é uma mera formalidade, ainda está lá no papel, mas já se sabe que já se separou. Aí sim, essa união estável ela pode ser caracterizada. Entendi.
E ainda tem uma questão que pode ter acontecido, né? Vai que a mulher da união estável não sabia do casamento ou acaba também aí engravidando, aí já muda um pouquinho de figura? Na verdade, não, a questão aí é o filho que passa a ter, lógico, né, direitos. O filho terá todos os direitos em relação Independente independente da origem, situação. Se vem de um relacionamento que é um relacionamento formal, paralelo ao casamento ou não, mas em relação à companheira, que, digamos assim, ela não terá os mesmos direitos do que a esposa. Os nossos tribunais não evoluíram a chegar a reconhecer dois casamentos ou um casamento e união estável paralelo. Ainda ao mesmo tempo. Não dá, gente. Então tem que ver realmente isso, né? Vamos aí para mais uma pergunta, então. O diretor já está aqui me passando. A pessoa diz assim, eu namoro há mais de 10 anos. A gente já viveu junto, né? Já separou, agora cada um mora na sua casa. E aí, isso pode ser considerado uma união estável, né? A gente comentou aqui que não é obrigatório estar morando junto para ter uma união estável. Não é obrigatório. O requisito da união estável, ela tem, como o próprio nome diz, né? Estável, ou seja, algo duradouro e contínuo e público. Então, se esse casal aqui... mais de 10 anos, terminou e voltou. Pensa que namora, mas se terminou e voltou, né, pode caracterizar, sim, uma continuidade, tempo, né? Depende do tempo e depende das outras características, como eu falei. Apesar de não estar morando junto, mas quais são as outras coisas? Perante a sociedade, eles são enxergados como um casal? Sim. Pronto, aí vamos para outros elementos, né? Eles compartilham alguns fatos decisivos da vida. Ela é, digamos assim, uma beneficiária de um seguro de vida dele, compôs uma renda para fazer um financiamento. São essas questões que acontecem. Assinam juntos documentos. Isso. Quando acontecem esses fatos da vida em conjunto, ele vai contribuindo ou afastando a caracterização dessa união estável. Olha aí, gente, tá vendo? Tem que, né, ver muito essas nuances aí, porque você pode estar num relacionamento estável achando que não, né? Vamos lá, mais uma pergunta então. Como tratar o fim de uma união estável? Da mesma forma de um casamento ou é mais simples? Acabou, não tem que ir lá no cartório para desfazer, agora a gente está separado. Se tiver ido para fazer, tem que desfazer também? Isso, se tiver ocorrido a formalização na Constituição, você tem que formalizar, digamos assim, o desfazimento, né, o encerramento. O grande problema das pessoas que não formalizam é que você não sabe o termo inicial de quando começou. Isso tem um reflexo muito grande na questão de patrimônio. Você compra um imóvel e naquela data você sabe se estava em união estável ou não estava, porque isso vai ter um reflexo na hora do término. Então, aquelas pessoas que formalizaram na Constituição vão ter que formalizar no término. E se aquelas pessoas que nunca fizeram nada e entraram no processo de conflito, elas vão ter que buscar, primeiro, uma via do diálogo para tentar solucionar isso diretamente no cartório, através de um advogado e chancela isso. E se, infelizmente, não houver espaço para diálogo, vai ter que ir ao Poder Judiciário. Tem mais uma pergunta envolvendo bens, né? Vamos lá, então. Pode ser a sua dúvida aí de casa também. A pessoa diz o seguinte, estou junto com a pessoa faz 3 anos e nesses 3 anos a gente construiu uma casa, tá? A casa é financiada, ou seja, só que esse financiamento, ele é só no nome de uma das pessoas, né? Só no nome dele. Aí ela diz, eu tenho direito? Tem direito sim. No caso, não é o valor da casa. Porque a casa, ela pertence, até se pagar o financiamento, tem uma garantia do banco. Então, né? 3 anos, a gente construiu uma casa, né, mas estamos pagando ela, o financiamento. Esses 3 anos, vê qual foi o montante pago pelo casal e o que foi constituído de patrimônio são o que eles pagaram efetivamente durante esses 3 anos. Então, a metade... Vai ser 50% mesmo para cada, mesmo que um tenha, às vezes, colocado mais um pouquinho do que o outro. Porque quando você não oficializa a união estável para decidir qual regime de bens, ele se aplica à regra geral do casamento, que é, quando você não escolhe, ele automaticamente é regido pelo comunhão parcial, né? Que é 50%. Independente se a pessoa colocar R$0, porque a contribuição dela pode ser direta, através do dinheiro, e indireta, a pessoa apoiando aquela outra a ganhar um dinheiro para conseguir pagar aquele financiamento. Então, uma solução, ou se paga a parte daquela pessoa que quer ficar com aquele bem, ou se vende esse imóvel, paga o saldo devedor ao banco, e o que restar divide pela metade. Tá aí, mais perguntas então. Vamos lá, mais uma. Meus pais são casados há mais de 30 anos, né? A pessoa diz que a mãe descobriu agora
que ele está ficando com uma outra mulher, né? Já há 4 anos isso. Ela quer saber se essa outra mulher tem algum direito aos bens e à pensão dele, no caso aí de morte. No caso, se retorna àquela primeira pergunta, se o casamento ainda estiver vigente, tanto no papel como no plano real, Sim. digamos assim, esta pessoa não vai ter direito a uma eventual sucessão sobre Sim. o, digamos assim, o Porque marido seria um que falecer. relacionamento à parte, né? Agora, se tiver casado, mas separado de fato, aí já isso já pode ser caracterizado de união estável. Então, vai ter direito em concorrência, digamos assim, com os filhos daquele primeiro relacionamento. Sim, então aí depois ele teria que, digamos assim, né, provar que não existe mais casamento de fato, né, e que esse outro relacionamento já seria, digamos, depois daquilo, né? Isso. Mas se tiver casado realmente, Não aí tem direito. esse segundo relacionamento não vai ter direito sobre a eventual sucessão, numa hipótese de herança, algo a respeito disso. Última pergunta, doutor Daniel, vamos lá. Tem uma união estável há 5 anos, né? Diz aí nosso telespectador, mas separei agora do marido, é uma mulher, tá? Que tá falando, diz que separou agora e ela pergunta se tem direito aos bens. Tem direito àquilo aos bens. no Durante período aquele tempo, de 5 de anos 5 que ela anos ficou. que foi constituído algum patrimônio, né? Se ele comprou algo, ou ela, Sim. independente do que os dois, não é só ele, se ela também tiver se adquirido, ela também tiver... você coloca tudo dentro de uma cesta em comum. Sim. Tudo que o casal adquiriu, pega e 50% divide para cada um. Serve também para, por exemplo, a gente imobiliou a casa, né? Móveis também, ou só algo, tem algum valor mínimo? Tipo só carro, casa, algo com um maior valor? Não, tudo que você quiser colocar como patrimônio adquirido, você pode partilhar. Sim. Eventualmente você pega bens móveis e compensa com outro. Não, eu vou ficar aqui com esse carro em compensação Sim. com a mobília do apartamento. Ó, pode-se fazer ajustes, mas a regrinha é sempre se achar o valor do patrimônio. Sim. E tentar equacionar uma divisão para que chegue ao máximo de justeza e 50% para cada um. Lembrando que se um patrimônio existe, mas algum deles tinha algo anterior, vendeu e comprou, Sim. aí esse bem que era de anterior, mas ele trocou por um de melhor valor no relacionamento, o que vai partilhar é só a diferença. Né? Vamos dar um exemplo. Tá. Eu tinha um carro de 50 mil, Sim. vendi... Que era só meu, que era só né? meu. Antes Comprei um do carro agora que vale 100. Então, qual foi a diferença? 50 mil. O que né? vai dividir são aqueles 50 mil. Os 25 outros para 50 um, continua sendo... 25 para o outro. Porque 50 já era de um tempo anterior a essa união estável. Entendi. Também vale para casamento. É o que a gente chama de bem particular, né? Mas que já pode se traz comunicar o que no não relacionamento. entra ali na partilha, Isso. né? Mais uma, diretor, dizendo que a gente vai ter tempo de mais uma, até porque é Pois uma não. coisa meio complexa essa. Vamos lá, diretor, vai bem devagarinho. A pessoa diz assim, a minha irmã morou com o meu ex-cunhado, né, digamos, né, há 5 anos, né, moraram juntos. E agora ela está separada há 5 também, morou 5 anos e agora está separada há 5. Eles construíram uma casa por trás da casa da mãe dele, né? E a irmã mora lá com os filhos, né? Já que eles estão separados aí há 5 anos. Só que o que acontece? Não é permitido a ela colocar ninguém lá dentro, né? Tipo um companheiro, namorado, ela tá separada, mas ela tá construindo na casa da mãe do ex. E aí, doutor, é melhor vender, sair, se ela não conseguir fazer essa separação mesmo, assim, digamos, geográfica? Existem... Ou isso pode ser imposto a ela? Não. Essa A questão de não entra mais ninguém. Existe uma proprietária que acho que ela construiu na casa no terreno da casa, sogra. exatamente, Pronto. daí sogra. Infelizmente, quando ela decidiu construir em algo que era propriedade de outra pessoa, ela Sim. assumiu um risco envolvido. Existe alguma forma de tentar resolver? Sim. Primeiro, pedir para que faça uma divisão do terreno, existe essa possibilidade. No cartório, você consegue desmembrar um terreno em outros menores. Tem algumas regras, porque não é possível se desmembrar se a metragem for menor. Existem algumas regras, tanto do município quanto do próprio cartório. Mas a solução é desmembrar esse terreno, se criar 2 propriedades autônomas, porque aí essa nova propriedade onde ela construiu, ela vai ter total autonomia para decidir sobre isso. Mas por enquanto, se isso não for complicado. possível em termos de conversa ou até de possibilidade de cartório, de questão burocrática, ela pode entrar no Poder Judiciário pedindo uma indenização em relação àquilo que ela construiu no terreno de outra pessoa. Aí pega o dinheiro e vai para outro lugar.
Porque aqui, se não Fica está mais chato, saudável né? esse contato nesse mesmo ambiente, é recomendável que realmente ela procure outro local. É complexo mesmo. Né? A gente tem tantas perguntas ainda aqui chegando, a gente não vai dar tempo de fazer tudo hoje. Doutor Daniel Lacerda, a gente vai ter que marcar já para a próxima semana, tá certo? Estamos à disposição. Vamos ver aqui a agenda do doutor Daniel para ele continuar aqui sempre com a gente, porque é algo que dá muito pano para manga, né? Tem muita dúvida Direito ainda. de família eu sempre brinco, assim, que você não vai nunca morrer de tédio. É Existem verdade. sempre novos exemplos, novas configurações de família. De família, exatamente. E sempre está acontecendo algo que a gente nunca imaginou. É verdade. E dessa vez a gente nem entrou em alimentos, né? Da última Verdade, vez a gente falou verdade. muito sobre isso, mas dessa vez foi algo totalmente diferente. Muito obrigada, viu? Bom trabalho. De E nada, volte viu? sempre, tá? A gente À vai disposição. chamá-lo. Nem se preocupe mais uma vez.